irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 18 ao versículo 21. 1 João 2, 18 a 21. João 2, 18 a 21. Só os que acharam, digam aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: filhinhos, é já a última hora. E como viste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. E saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Tomem o seu lugar, adorando a Jesus Cristo. Essa pessoa elegante, que vai ficar do seu lado, aperte a mão dele, só segura a mão dele aí. Os obreiros aqui também, segura a mão dele, você olha para ele, solte a mão dele, não diga assim, meu irmão, se você soubesse isso aí, quem eu sou, você me pagaria uma pizza depois do culto. Diz para ele, porque eu sou muito importante, você sabe, mas eu sou importante. Aleluia. Levante a mão assim, ó, quem quer comer pizza depois do culto, qualquer. Irmãos, nessa noite eu gostaria de falar sobre os assuntos mais importantes da Bíblia Sagrada. A escatologia, a volta de Jesus, o acontecimento das últimas coisas, é um dos assuntos mais importantes, é considerado uma doutrina cardeal da Bíblia, uma doutrina da Epifânia, da parousia, a doutrina da segunda revelação, que fala do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Mas alguns cuidados nós temos que tomar ao falar do acontecimento das últimas coisas, ao falar da volta de Jesus, ao falar de escatologia. O primeiro cuidado que eu entendo que nós, pregadores, pastores, homens e mulheres de Deus, temos que cuidar ao tratar esse assunto é de nós apresentarmos sinais que não condizem com as Escrituras. Nós temos que tomar esse cuidado ao apresentar os sinais dos últimos tempos, de apresentar coisas que não condizem com a Bíblia Sagrada. O segundo cuidado é de nós não amedrontarmos a igreja, nós não colocarmos temor e medo no coração dos ouvintes. Sabe por quê? Porque não deve vir no meu e no seu coração temor nem medo. Por quê? Porque a noiva não tem medo de se encontrar com o noivo. Pelo contrário, a noiva anseia se encontrar com o noivo. Nós queremos ver Jesus. Quem quer está aguardando a volta do noivo, levante a mão e adore a Ele. Devemos nos alegrar, porque Jesus está voltando. E o último cuidado é de nós não sermos heréticos, de tentarmos prever o dia e a hora em que Jesus vai voltar ou que a igreja será arrebatada. Muitas pessoas já tentaram e muitas pessoas não conseguiram, porque a Bíblia nos diz que o Pai tem conhecimento do dia e da hora. Agora deixa eu me dizer uma coisa. Ao ler esse texto, algumas questões vieram à minha mente. Primeiro, algum teólogo, algum entendido ao ler esse texto poderia ter dito e chamar João de um profeta falso, de um profeta
não se cumpriu. A sua geração morreu, outras gerações passaram e Jesus não voltou. Irmãos, se nós pegarmos ao pé da letra, nós podemos dizer que não foi só João que errou. Paulo também errou, porque ele escreve ao Tessalonicenses e diz assim: ora, os que estão em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, se incluindo, seremos com ele arrebatados, nos encontraremos com ele. Se João errou, Paulo também errou. Mas eu quero dizer que eu não concordo nem que ele errou, nem que Paulo errou, irmãos. Eu quero me juntar a João nesta noite e dizer para você que eu creio piamente que a nossa geração é a geração da última hora, que a nossa geração é a geração do arrebatamento. Olha para quem está do seu lado, diga para ele: você não vai no meu velório, diz para ele: você não vai no meu enterro. Sabe por quê? Porque eu não vou morrer, não. Eu vou ser arrebatado, eu vou me encontrar com ele. Tira o cavalo da chuva, André. No meu enterro você não vai. No meu enterro você não vai. Serei com ele arrebatado, me encontrarei com ele nas nuvens. Aleluia! Agora deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Glória a Deus! Jesus e a Bíblia Sagrada, ele aponta sinais na natureza. Paulo escreveu a Timóteo, aponta sinais na sociedade da volta de Jesus. O interessante é que aqui o apóstolo e pastor João foi o último apóstolo a morrer. Ele era o pastor responsável, pastor presidente daquelas igrejas, da igreja primitiva, da igreja fundada pelos apóstolos. E ele não fala de sinais na natureza ao dizer que é a última hora, nem fala de sinais na sociedade. Quando ele vai afirmar que ele estava crendo que chegou a última hora, foi quando ele entrou na sua igreja. Ele entra na sua igreja e começa a igreja que ele era pastor, e começa a ver coisas lá que fazem ele dizer: olha, é chegada a última hora. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Jesus Cristo já vai voltar. O que João viu na sua igreja que fez ele chegar a esta conclusão? Quais os sinais que ele viu? E ele nos diz aqui, e nós lemos, sinais dentro da casa de Deus. E eu quero lhe dizer que os maiores sinais da volta de Jesus não estão na natureza, não estão na sociedade, estão entre nós, está dentro da casa de Deus. As apostasias e os sinais do cumprimento da palavra de Deus. Sabe que João viu o primeiro sinal? Ele entra dentro da casa de Deus e ele percebe a presença de uma pessoa que não era bem-vinda em nosso meio. Ele entra dentro da igreja e percebe a presença de um Espírito que não era o Espírito Santo de Deus. Ele entra na casa de Deus e percebe a presença de um Espírito imundo, a quem ele chama Espírito do Anticristo, dentro da casa do Senhor. De alguma maneira ele entrou ali, irmãos. De alguma maneira ele rompeu as nossas existências. De alguma maneira ele entrou e nós não vigiamos. Porque não era para ele estar no nosso meio. Se nós pudéssemos perguntar, pastor Elias, Espírito do Anticristo, o que você está fazendo dentro da casa de Deus? Você não é bem-vindo aqui. O que você veio fazer aqui? Ele diria: eu vim porque alguém me convidou. Eu não vim
sozinho, eu vim acompanhando alguém. Que tipo de pessoa lhe convidou? Que tipo de crente você veio acompanhando? Sabe o que ele responderia? Eu vim acompanhando alguém que anda traindo a sua esposa. Eu vim acompanhando alguém que assiste 3 horas de culto, mas chega em casa, vai ver pornografia na internet. Eu vim acompanhando alguém que está roubando a casa de Deus. Eu vim acompanhando alguém que está levando um namoro que crente não leva. Eu vim acompanhando alguém que frequenta a campanha, mas joga a quarta na Mega Sena. Eu vim acompanhando alguém que quer ouvir o profeta, mas que consulta o horóscopo. Eu vim acompanhando alguém que tem cara de crente, roupa de crente, mas o seu testemunho é de ímpio. Eu vim acompanhando alguém que o espírito de traição já entrou dentro dele e ele está maquinando para derrubar o líder da igreja. E espírito imundo, quando é que você vai embora? Quando é que você vai deixar essa pessoa? Eu só vou deixar ele no dia que ele for crente de verdade. Eu só vou deixar de acompanhar ele no dia que ele se cobrir do sangue do Cordeiro. Eu só vou deixar de seguir ele no dia que ele tomar vergonha na cara. O que atrapalha o culto não é a desafinação do cantor. O que atrapalha o culto não é a falta de talento do músico. O que atrapalha o culto não é o pouco conhecimento e a falta de eloquência do pregador.
espírito do mundo no nosso meio, pior. Porque agora não era mais o espírito. Agora ele afirma que alguns de nós se tornaram anticristos. Irmão, eu não falo alguns deles. Eles, alguns daqui dentro da igreja, se tornaram anticristo. Anticristo, terminologia da palavra. Anti, que combate contra Cristo. A Bíblia diz que aquele que não ajuda, ele espalha. Tem gente que está sentado no nosso meio, que só está aqui para atrapalhar a obra do Senhor. Ele só está aqui para ser pedra de tropeço. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você não está aqui para ser uma bênção na mão de Deus, se você não está aqui para servir a Deus de todo o coração, se você não está aqui para ser uma bomba, uma arma poderosa, usada pelo Espírito Santo de Deus, você vai se tornar pedra de tropeço. Como é que é isso, pastor? Deixa eu explicar. Sabe quem se torna anticristo? O crente fofoqueiro, o crente invejoso, o crente caloteiro, o murmurador. Sabe por quê? Porque ninguém que está no mundo pensa, imagina entrar na casa de Deus e dar de cara para pastor José com um fofoqueiro lá na porta. Ninguém imagina na sua mente entrar na casa de Deus e dar de cara com um invejoso, um caluniador. Sabe o que ele diz? Eu vou voltar para o mundo, porque na igreja não aprova o mundo. E sabe como é que Cristo faz a limpeza desse povo? Como é que a mulher limpa a casa? Como? Não facilitando com água, não dá para limpar uma casa sem água. Hein? Sabe como é que Cristo limpa a sua igreja? Com água, com sua palavra. O pastor Eli é testemunha, Danilo é testemunha. Irmãos, como nós pregadores e itinerantes sofremos. Sabe por quê? Porque nós temos que notar que 90% das reuniões, dos congressos, das conferências, das convenções, não há priorização para a pregação da palavra de Deus, que é a água que Cristo limpa a sua igreja. Você chega nos congressos, são 3 horas e meia de cantarolice e meia hora para a pregação do Evangelho. Só pregando. Estamos no Maranhão. Cheguei 6h30 no evento. 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10 horas, quando foi 10h10, o pastor, você tem 15 minutos para pegar. Deu vontade de falar, pastor, o senhor não sabe como o senhor está mexendo, nordestino, de infantaria do exército, está brincando com coisas sérias. Eu tinha 3 horas, não foi de jeito, eu fui na cama, mas 3 horas, são 3 horas. Pregador que é bom para mim, prega em 15 minutos, Deus usa ele. Quando não tinha mais nada para fazer no culto, passa por pregador. E você já notou que o inimigo é tão sujo que ninguém levanta na hora do louvor para ir embora? Você já viu o pastor levantar na hora do louvor para ir embora? Engraçado são as congregações. Tem a marca 9h30 com o motorista. Aí sai todo mundo, você abre o texto, vai de congregações de novo, todo mundo saindo. E a gente sabe que esse povo, quando estava lá no pecado, lá nas mazelas, ficava a noite toda no forró, no pagode. Na prostituição dos motéis da vida, ia tirado para o trabalho, chegava lá com o maior sorrisão, desmanchei a noite toda. E hoje não fica 10 minutos na igreja. Os guardiões do relógio que estão prontos para murmurar com o terror. Irmão, toquei guitarra e toquei bem, fui músico profissional da igreja, 18 anos tocando na igreja. Eu tenho uma palavra no teu coração. Pode cantar Laureate o dia inteiro, pode cantar Cassiane o mês inteiro, pode cantar Toca no Altar o ano todo. Vou te dar um segredo: tu quer ser arrebatado, tu quer ir para o céu.
só para o lado que eu também. Pode se sair da internet, fala. Para de falar dos outros, vai. Pior que o espírito anticristo, pior que alguns de nós se tornando pior. João viu uma coisa que ele não compreendeu, irmãos. Ele viu o esvaziamento da igreja. Cada reunião tinha menos gente. Cada culto da igreja primitiva tinha menos pessoas. E João não entende isso, porque João sabe como nós que ser crente é a melhor coisa do mundo, irmãos. Quem concorda que ser crente é a melhor coisa do mundo? Crente tem vida saudável, não bebe, não fuma, não se droga. Crente vive numa sociedade saudável entre irmãos. Crente tem o Espírito Santo e não tem medo da morte, porque sabe que o seu tesouro está guardado lá no céu. Ser crente. E outra coisa que João sabia é que igreja foi feita para crescer. Já chamou igreja? Foi feita para crescer. Uma igreja que não cresce tem alguma coisa errada. Igreja que não cresce tem pecado no púlpito. Igreja que não cresce tem alguém pegando dinheiro que não era para pegar. Igreja que não cresce tem anátema no meio. Porque a igreja é um organismo vivo. Então o organismo vivo cresce. Aí os irmãos começam a perguntar: João, lembra de fulano de tal? Sei, é uma bênção aquele diabo. Abandonou a igreja, foi embora. Está desviado. João não entende. Sabe aquele casal que é uma bênção? Não vem mais na igreja, abandonou. João não entende isso. Os irmãos começam a perguntar: mas João, o que está acontecendo? Todo mundo está indo embora, João. Os cultos estão vazios. Aí João, cheio do Espírito Santo, fala uma coisa aqui, irmãos, que serve o coração. Porque você já falou com alguém que abandonou a casa de Deus? Conversa com ele, diz assim: eu abandonei a casa de Deus porque o pastor me exortou. Eu fui embora porque alguém se levantou contra mim. Eu saí da casa de Deus porque lá tem muita gente invejosa. Eu fui embora porque eu fui perseguido. Eu fui embora porque não me compreenderam. Aí João traz uma resposta dura, irmão. Sabe o que João diz? Olha, irmão, espera aí. Sabe por que eles foram embora? Porque não eram nossos. Que isso, João? Se tivesse sido nossos, teriam permanecido. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que eles não eram dos nossos. Sabe o que o João está dizendo? Eles não foram embora porque alguém se levantou contra eles. Eles não abandonaram a casa de Deus porque alguém teve inveja deles. Alguém o perseguiu. Porque João sabia, o Espírito Santo disse que crente que é de verdade, crente de verdade não volta atrás. Crente de verdade suporta. Crente de verdade resiste. Já mentiram contra você, já se levantaram contra você, já tiveram inveja de você, já te perseguiram. Mas você está aqui na casa de Deus, firme, adorando o seu nome, glorificando o seu nome, porque você
frente. Diga, meu povo, que marche, siga adiante, levante a tua mão, em nome de Jesus. Agora levanta para quem está do seu lado. Diga, se você perseverou, e por isso Deus está te dando uma grande vitória nesta noite. Deus está recompensando o teu esforço. Deus está recompensando a tua perseveração. Chamada capa assim, Revolução Gospel. Eu achei que estavam falando bem de nós. Comprei a revista e descobri que nada tinha mudado. Alguns pastores de São Paulo, de igrejas ricas, com movimento, e dizia assim: eu inventei uma igreja para quem não gosta de igreja. Irmãos, eu não sou muito inteligente, não. A minha inteligência é limitada, porque sou infante. Mas o único na Bíblia, pastor Eli, que eu entendo que não gosta da igreja, chama-se Satanás. Então cabe inventar uma igreja para o Satanás. Porque crente que não gosta de igreja, para quem não gosta de igreja. E esse movimento diz o seguinte: como em São Paulo, eu morei 9 anos lá, os cultos começam 8h30 da noite, porque o trânsito é terrível, fica 2, 3 horas. Então eles dizem assim: não venham para a igreja não, assistam o culto pela internet. Não venham para a igreja não, ouçam o culto pela rádio. E os crentes: não, para que tocar de culto? Para que ir para a igreja? Para que aguentar intriga? Eu vou servir a Deus em casa. Quando eu tiver vontade de ouvir uma palavra, eu leio na internet. Quando eu tiver vontade de receber uma oração, eu peço pela rádio. Para quem eu ir para a igreja, estão esquecendo uma coisa que Jacó descobriu mesmo sem ter entrado na igreja. Quando ele joga o óleo sobre a terra e diz: este lugar é terrível. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. É a porta dos céus. Este lugar não é grego, recreativo. Este lugar não é clube. Aqui nós viemos buscar o carro novo, contar a prosperidade. Nós viemos porque o nome de Deus está estabelecido neste lugar. Aqui nós adoramos, aqui nós ouvimos a sua voz, aqui nós temos a nossa vida transformada. O salmista diz assim em Salmo 84: como amados são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa e nem parece mais eu, Senhor. Eu encontrei os teus altares. Levante a tua mão, receba a profecia do grande rei Davi. E ele diz assim: bem-aventurados são aqueles que frequentam a tua casa. Receba a bênção de Deus nesta noite. Você que está aqui, diante do nosso Senhor. Foi bom você ter vindo aqui comigo. Já estou encerrando. Estou encerrando. Porque senão daqui a pouco tem irmão vendo coxinha na frente deles. Aramanai. Aleluia. Eu já está vendo a coxinha. Se eu demorar 5 minutos a mais, o Guaraná vem atrás da coxinha. Já estou encerrando. João nos exorta. E depois João vem nos consolar. Toda palavra exorta, consola e edifica. Irmãos, os irmãos da igreja de João acharam que João, Jesus tem que voltar logo, senão ninguém vai se salvar. E João vem trazer o bálsamo para as suas ovelhas. Vem trazer o bálsamo para a igreja da última hora. Ele diz algo assim:
mentira procede da verdade. A Bíblia diz assim, que se possível, Satanás enganaria até os escolhidos. Se possível, porque é impossível o diabo enganar um verdadeiro escolhido. Dedo de profeta, vem para quem está do seu lado e diga: o diabo não vai te enganar, porque você é o verdadeiro escolhido. Os verdadeiros escolhidos jamais serão enganados. O teu nome está no livro da vida e de lá sai. Nunca se usaram tanto este livro para espalhar mentira aos púlpitos de hoje. Nenhuma mentira procede da verdade. O líder de uma denominação evangélica, o ano retrasado, deixou o Brasil boquiaberto, porque ele foi para a TV e disse assim: eu sou a favor do aborto e Deus também é. E ficaram esperando qual era o embasamento bíblico dele. E ele usou um texto lá de Levítico que diz assim: o homem que nega o Senhor, melhor teria sido um aborto. E dizendo que Deus utiliza o aborto como controle de natalidade, que Deus é a favor do aborto, e quem morreu é porque Deus sabia que aquele homem seria um ímpio e negaria o Senhor. Sabe o que a Bíblia diz sobre controle de natalidade? Não adulterarás. É isso que a Bíblia fala de controle de natalidade. Sabe o que a Bíblia diz sobre controle de natalidade? Crescei, multiplicai, enchei a terra. Sabe o que a Bíblia diz sobre controle de natalidade? Que os filhos são bênçãos, são heranças do Senhor. Glória a Jesus. O ano retrasado, casais homossexuais que fundaram uma igreja chamada Igreja Contemporânea, espalharam no Rio de Janeiro outdoors dizendo assim: Igreja Contemporânea, e eles como um casal. Contra o aborto não há lei. Usando o texto lá de Gálatas 5:9. Eu não estou enganado. Sabe o que a Bíblia fala sobre o homossexualismo? Lá em Coríntios, que os efeminados, os sodomitas, os amantes dos prazeres, inimigos de Deus, não herdarão o reino dos céus. Maldito é o homem que se deita com o homem. É isso que a Bíblia fala do homossexualismo. Nenhuma mentira procede da verdade. O ano passado estava num congresso em São Paulo. Eu preguei na sexta-feira e um pregador que eu admirava, vou dizer eu admirava, vou dizer um dia que não admiro mais. Eu fiquei no sábado para ouvir, e ele foi convidado para trazer uma palavra de ofertório. E ele começou a sua explanação dizendo que o assunto mais abordado na Bíblia Sagrada é dinheiro. Falei, quando acabar o culto, vou perguntar em que curso de teologia que ele se formou. O assunto mais abordado na Bíblia Sagrada chama-se Jesus Cristo. Ele é o assunto principal. E dizendo que Jesus falava mais do dinheiro do que outro assunto. Irmão, Jesus não foi crucificado para nós termos carro importado na garagem. Ele não recebeu carro em suas mãos para você morar no condomínio de luxo. Ele não recebeu coroa de espinho para você ter conta bancária gorda. Não foi por isso a sua morte, o seu sacrifício era para te livrar da
tipo de pregador. Se você não tiver dinheiro, você não serve. Se você não tiver uma boa oferta, você não presta. Mas Deus vai dizer, você pode estar desempregado hoje, pode vender pipoca na praça, pode não ter um centavo no banco. Jesus te ama assim mesmo. Ele te ama assim mesmo. Você é precioso para Ele. A tua alma vale mais que todo o tesouro do mundo. A tua alma vale mais que o mundo todo. Fique de pé em nome de Jesus. Dê a mão para uma pessoa que está ao seu lado, uma pessoa deles, uma apenas. É o dupla, não é o trio, não é quarteto, não é quinteto, não é sexteto, não é o quinteto, não é conjunto. Olha para ele e fala assim, irmão, a partir de agora, nós somos uma dupla. Você sabe o nome da nossa dupla? E se você vai se chamar aleluia, e eu vou me chamar glória a Deus. Como você está virando aí, vai? Glória a Deus, aleluia. Glória Glória a Deus, aleluia. Todo mundo naquela igreja pensou, ninguém vai se salvar mais. Vai todo mundo ficar e João veio para selar. Ele diz, nós somos a geração da última hora, sabe por quê? Porque nós temos a unção do Santo. Diga para ele que ele te selou com unção. É o passaporte para o arrebatamento. Só vai subir quem tem ouro, só vai subir quem tem azeite, só vai subir quem é selado com a unção do céu. Porque é significado, porque desprezaram o chão, desprezaram o azeite. Diga se não deixam sua palavra para ouvir a crente, não deixam o azeite acabar. Você tem um sangue santo, você faz parte da geração do arrebatamento. Só para encerrar, deixa eu dizer, Jesus antes de ser assunto aos céus, Jesus fez uma oração para os seus discípulos, não soltaram o demônio, tremendo. E ele deu ali um segredo tremendo para você sempre estar firme na casa de Deus. Jesus vai orar lá em João capítulo 17, versículo 22. Jesus diz assim, Pai, eu dei a eles a glória, o Espírito, a unção que tu me deste, a unção que Deus deu a Jesus, contagiou os seus discípulos. Mas sabe qual é o maravilhoso, irmãos? Que dos discípulos contagiou os 70. Depois contagiou mais 500, depois contagiou Jerusalém, depois contagiou Judeia, depois contagiou Samaria, e chegou nos confins da terra, e alcançou o mundo da época, e chegou lá na Suécia, e contagiou Daniel Berg e Gunaving, que vieram ao Brasil em 1911, e contagiaram a vida da irmã Celina. A primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo nessa Assembleia de Deus, que já completou 100 anos, e contagiou todo Belém, e contagiou todo o Pará, e chegou a Recife, e contagiou Pernambuco, e chegou